Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, galera, mais um podcast da Estaca. E aí, Ari, boa noite. Boa noite, tô feliz demais, cara. Mais um Estaca Podcast aqui. Aí sim, Tem uma hein? comidinha aqui pra nós. Então, Oh. Quando tem comida, não tá feliz. E aí, Dani? É isso aí, Como tô é que você animado, tá? já quero comer já. Rapaz, só Entendeu? fala em comer só. Ah, crente, né? Hã? Crente. Ô, arruma a gola aí, que tá meio Tem que- coisada aqui, ó, que nós tá, ó, dá uma arrumada aí, ó. Ó, é correria, velho. E hoje, o nosso convidado, Lucas de Marco. E aí? Ô! O brabo. Aí sim, hein? Prazer ter pessoal. você aqui com a gente, podcast da Estaca. Que legal. Prazer é meu, prazer estar aqui com vocês e com certeza vamos ter momentos aqui preciosos. Ó, aí sim, você viu? Já começou. Parece assembleiano, né? Ó, Não, parece que ele começou Não, meio mas quieto assim, né? Meio com A vergonha. família vem da Assembleia. É, verdade. Aí, Raiz. aí é raiz, ó. Lucão. Aí é raiz, sim. E aí, Dani, mas hoje você chegou com muita fome ou não? Tá meio Ô, tranquilo? comi um lanchinho antes de sair de casa. Vixe, quando ele fala um lanchinho, misericórdia. Três. 3 pãozinhos. Três pãozinhos. pãozinhos. E hoje, vocês estão animados pro tema de hoje? Top demais esse tema. Hã? hein? Top Política versus igreja, ou igreja e política. demais. Tudo Hã? misturado, tudo junto e misturado. Tudo junto Você acha que dá misturado? certo? Você acha? Você acha que cabe isso na mesma frase? É. Política e igreja? Vamos lá. É, hoje temos aqui o Lucas. Lucas, meu amigo. Começou Lucas Rodrigues de Marco. Começou trabalhando de agente de saúde, se formou em educação física, filho de pastores. Hoje está trabalhando na política, líder de louvor. Muitos anos acompanhei sua trajetória. Nossa, Um é prazer bombril ter- esse cara, velho. Você viu? Ele é. Ó, Tecladista, guitarrista, Ô, louco. violão, às vezes fazia um Rapaz. pouco na bateria. que homem, hein? É compositor também ou não? Gaita, toca É gaita. compositor também ou não? Às vezes. Olha. E aí, Lucas? Você sabe que é muito bom você ter amigos verdadeiros, né? Porque passa o tempo que for, estando junto no mesmo caminho ou não, o que é verdade permanece. O Fábio é um amigo verdadeiro. Você sabe que é muito bom você ter amigos, Dani, Ari? E que você olha pro seu amigo, vem na sua mente aqueles momentos que a gente sempre viveu que foram verdadeiros, não só na presença de Deus, mas também como de relacionamentos, né, Fábio? Você é um cara que... Igreja, brincadeira, sair de noite pra oposição. Tem umas histórias aí muito loucas. Meu eu falei. Tem? Deus, tem umas histórias Tem? do Habibs que eu Tem, vou te rapaz. falar. Ô, Habib? pra, Pior, Quando cara. era 99 centavos da esfirra. pra quebrar... 49. Tinha um gordinho, Era 49. garçom do Habibs. Escuta essa daí, só pra quebrar o clima. Chegava esse aqui e falava, ô Lucão, já chegou? Ô, um gordinho, rapaz, o cara era... Já chamava o cara, ô Lucão, já chegou? Já começava assim a noite Que no Habibs. história, hein, meu Deus. Muita parceria, muita... Mas o que, além disso, né, da parceria, é a verdade, né, que ficou de sobretudo. Amém. Muito feliz. E aí, vamos falar então hoje, já vamos entrar no Vamos nesse entrar assunto aí, direto tá? no assunto. Política e versus igreja, trazendo aqui o Lucas, porque é filho de pastor, nasceu na igreja, por muito tempo estava ali participando de tudo com os pais pastores, passa todo o perrengue, todas as coisas, a parte boa também, e agora envolvido na política. E aí, como é que tá? A política na minha vida começou com meu pai, né, Fábio? Sim. Meu pai foi 3 vezes vereador consecutivo em Guapiaçu. E graças a Deus honrou o reino sobre todos os aspectos e sentidos. E eu sempre respeitei o posicionamento dele. Eu tinha no meu coração a vontade de um dia ser candidato e entrar de vez na política. Até que um dia ele falou, ó, filho, eu tô aposentando. Eu tô passando. Aí eu falei, eu vou tentar, né? Vou tentar. E a gente começou a se envolver. Em 2019 começou mais profundamente, né? Porque eu se tornei presidente de um partido em Guapiaçu e a gente começou a se articular e não só politicamente, mas não esquecendo da igreja em si. Nós estamos em Guapiaçu desde 1985. Ó, eu Pouquinho tinha 2 anos, rapaz. Eu não era nem nascido. 85,
e uma história a se preservar, né, da igreja e tudo mais. E eu fui, em 2020, o primeiro candidato a prefeito evangélico na história de Iguapeçu. Para mim, eu tenho muito orgulho de ter sido. Primeiramente, você começa a trilhar um caminho, né, como candidato a prefeito e ter seguido aquilo que Deus colocou no meu coração. A política em si. Né? O que eu aprendi, meus amigos? Não vamos deixar esse assunto muito formal, não, mas às vezes... Pô, Sim, mas tem que... já que o tema é política, e aquela coca que você tá me devendo? Fala que o político não paga, não promete, não cumpre, e aí? Já que me coloca aqui de... Então, rapaz. Espera aí eu fazer o pix da coca. Não, já que o tema é política, Vamos pedir uma coca depois. Depois ele paga. porque promete e não cumpre. Isso daí, Vamos você quebrar falou- o gelo. Você falou de comida com ele, Ele filho. cobra mesmo. Rapaz, o gordo é eu e ele ficou... Então, rapaz. É isso aí. Onde nós estávamos? Então, aí, ó. Até... Pra política. A política que eu vejo. Que ela Você foi candidato a prefeito, Prefeito, Iguapiaçu. Iguapeçu. O legal, Ari, não cortando você, mas o legal é que o trabalho dele, eles conseguiram colocar, o Republicanos colocou Um vereador. um vereador lá. Legal. Elegeu Representamos, temos e uma foi cadeira. muito votado lá. Foi bem votado. Minha mãe também foi candidata a vereadora, né? Foi em segundo lugar na chapa, né? Infelizmente não entrou 2, entrou porque tem a legenda e toda aquela matemática. Aham. Eu nem entendo muito disso, negócio de legenda Então, e tal. e assim, o que eu vejo na política, meus queridos? Que ela traz transformação na sociedade. Sim. A política, se você pegar o contexto dela, é a arte de administrar, o significado da Aham. política. Então, eu vejo que quando você traz para a tua cidade, para o teu estado, para o teu país, um governo debaixo do reino de Deus, você vai ter um governo do reino de Deus. Sim. Quando você escolhe outro caminho, você paga por isso. Com certeza. Então, por isso que é um tema muito importante. Eu conversava hoje na escola com um professor sobre isso. Não tem como fugir da política. Mesmo você sendo a parte de legislar e a parte de executar. Quando você tem um governo que ele é sensível a políticas públicas, uma política de transformação, ele faz toda a diferença. Toda a diferença. Então é isso que eu procurei transmitir. 2020 foi uma campanha muito difícil. Covid-19, não teve comício. Difícil ficar no meio digital mesmo e tentar ao máximo. Às vezes você chegava nas casas e não tinha abertura, né? Porque tinha o medo do Covid. Mas depois 2021 piorou, né? Todo aquele contexto. Vi aquela segunda leva, né? Sim, um ano difícil em todos os sentidos. Mas a gente quebrou todas as barreiras e terminamos com honradez. Né? Começamos a história com bastante pessoas, articulamos bastante candidatos, aí começa o jogo, aí você vê quem é quem. A peneira. Aí você passa pelo filtro. Você vê quem vai ficar ou quem não vai. Quem vai virar só? O que eu falava na campanha? Que na política você tem que escolher. Por que você escolhe um candidato? Como você escolhe um candidato, Dani, para quebrar o gelo? O que você vê no candidato? Comida. Ele vai dar cesta básica. Quanta cesta básica ele vai dar? Fala pão com Já que ele me mortandela. falou da Coca, Fábio, vamos conversar com ele. Não pode falar pão com mortandela. Não. Pagou 2 cocas pra ele, já comprou o voto dele. Não. Ó, e eu não sou da turma do pão com mortandela. Eu quero mais. Mas ele tem na família dele político também. Tem. Ele tem. Como que você escolhe um candidato? Qual que é o perfil? Mas a gente tem que analisar qual que é a proposta dele, né? O que ele... Hoje, eu sendo cristão, primeiramente eu vejo se ele é direita, se ele é esquerda. Ou se ele é do alto. Não, é interessante você falar isso daí de direita, de esquerda, porque, igual você falou, por muito tempo a igreja, sim, os cristãos se omitiu nisso. E por muito tempo muitas igrejas não aceitavam falar de política, isso, aquilo, era uma regra que não podia falar em política e teve um tabu muito grande
você sabe muito mais que eu dentro das igrejas. E, tipo assim, o pessoal foi omisso, e aí que aparecia as outras pessoas para fazer. E aí que acontecia tantas coisas. Por quê? Faltava, igual a palavra de Deus fala, quando o justo governa, o povo se alegra. E aí, enche de injusto, enche de ímpio, pessoas inventando leis, pessoas inventando isso, inventando aquilo. Por quê? Faltava um justo lá dentro. Eu fazia uma conta muito simples. Por exemplo, um candidato lá em Guapiaçu, vamos falar da minha cidade, minha querida, nossa cidade, claro. É um prefeito lá, se ele ficar os 4 mandatos, os 4 anos eleito, com o salário dele, se ele não gastar nenhum centavo, ele vai ter em torno na conta de 480, 500 mil reais. Se ele não gastar nenhum centavo do salário dele. Sim. Por que que um candidato a prefeito vai gastar 2 milhões? A conta não fecha. Não bate essa conta aí. Por quê? E quem que paga isso depois é nós, a sociedade. Eu vejo a política, ela tem que ser uma política, eu trouxe esse tema, de paternidade. Não uma política prostituta de um prazer de momento. Oh, meu Deus. Essa é a diferença da política. Eu tive várias propostas para parar, para não ser propostas significativas. Financeiramente falando? Sim. Sim. Meu Deus. E as suas convicções e os seus oponentes de partido oposto? Sim. Nós começamos muito bem a campanha. Aí eles te viram com uma ameaça? Sim. Começamos muito bem porque nós fizemos pesquisa, né? E eu estava empatado tecnicamente com o segundo colocado, que acabou vencendo as eleições. Entendeu? Então, é aí que faz, quando o jogo começa, que arma que você vai usar? Essa é a diferença. E nós permanecemos com aquilo que Deus tinha colocado em meu coração. E o muito bom da política fez muito bem para mim conhecer as igrejas. Em conhecer as igrejas, porque eu saí mais para vivenciar, conversar com pastores, e como é legal, cara, você vê que tem homens de Deus que não se vendem. Uhum. Por mais que eles tentam te apoiar, o problema é o corpo entender o significado. Eu usava uma frase que nós, igreja, nós temos muito mais que nos une do que nos separa. Você tem 3 candidatos, um é evangélico. Complicado. E a igreja não entendeu. Não é que é o melhor, não, é eu entender o significado do que vai trazer para depois de volta para a sociedade. Eu tinha muito para o reino. Eu tenho muitos projetos para beneficiar a igreja, para fortalecer a igreja como políticas públicas. Eu não cheguei ali, o Fábio conhece um pouco da minha história. Eu tenho um projeto a nível nacional. Trabalho com voleibol na melhor idade. Hoje nós temos 8 estados, eu tenho contato com 6 países, isso me fortaleceu muito. Comecei a ir para Brasília. Tem interesse, porque você tem um público que está atrás de você. Hoje nós temos na nossa instituição mais de 100 mil atletas na nossa instituição. Que eles vão olhar para mim, Lucas, você vai votar para quem? Então tem todo esse... Eu abri caminhos para ser candidato a prefeito em Brasília. Eu fiz live com pessoas de Brasília na minha campanha, para viabilizar muitas ideias e muitos projetos que estavam escritos, né? Não enterrados, escritos. E que eu tenho certeza que no momento certo nós vamos avançar. Isso que ele falou, ele tem uma liga, formou uma liga de ele basquete. É professor, né? É, professor. E aí ele formou uma liga de basquete adaptado. Também. Você vê? Vôlei. De vôlei adaptado. Trabalhou comigo, Fábio. Né? A gente foi apitar uns jogos juntos. Começou no a começo carreira. dele. Legal. E é legal. E falando disso, Lucas, eu acho que a igreja está começando a entender isso agora. Amém. A melhorar. Eu vejo isso. Não assim, mas está começando a melhorar esse entendimento sobre política. Se politizar, né? Aham. Eu vejo hoje que a gente necessita com certeza de pessoas com princípios, com valores lá dentro. Até a própria palavra fala dos governadores que teve. José, governador do Egito. Como Davi.
Davi, Foi rei. como que foi as coisas. Então, já vem da Bíblia já isso. E por isso que eu não consigo entender por que alguns pastores não se abrem para isso, não abrem a igreja, não abrem a mente da igreja. Eu não estou falando para falar em política nem púlpito, eu sou contra isso, no púlpito falar em política. Sim. Mas eu acho que a igreja tem que começar a trabalhar isso. Um exemplo, eu também, hoje eu não concordo de assim, um pastor ser o político lá. Hoje eu tenho esse pensamento, não concordo. Eu acho que a igreja tem que preparar um membro, alguém ali hoje, e para esse membro, assim, com caráter, com responsabilidade, com visão potencial. de reino, com potencial, e a igreja preparar esse cara para ser um representante ali. Certo. E eu acho que, por isso que eu falo, eu acho que o pessoal está começando a entender. A gente começa a ver algumas coisas, lá mesmo em Araçatuba, a gente viu o pessoal falando de política, no acampamento, as oficinas, o pessoal falando sobre política, incentivando, porque se a gente não souber quem que a gente vai eleger, como é que vai ser o país dos nossos filhos? E onde a gente tava lá, 70% nem título tinha. Mesmo. E eles já estavam preparando nesse Era acampamento. tudo. E por isso que eu falo que a igreja, eu acho que a igreja tem que investir nisso. Sim. Investir, tipo assim, de passar pro pessoal, pros fiéis, sobre a política, o que a política vai revolucionar, o que a política pode fazer. Cara, imagine nós 4 aqui, o que a gente faz no nosso trabalho. A gente leva Jesus, imagine na política. A gente dentro de uma política levando Jesus para uma sociedade, mostrando para a sociedade que ela pode mudar, que ela pode ser diferente. Você faz uma análise lá no nosso município. Nós fizemos uma pesquisa, nós temos quase 4.000 eleitores evangélicos. Quantos Nós tivemos uma base de 15.000 eleitores. Quase 33%. já elegeriam Passa. passa, né? Passa porque, por exemplo, você ganha mais um. Que igual o Fábio falou, a igreja entender. E assim, é tão simples o processo. Por exemplo, vamos ter um candidato a vereador da igreja Cabana. Nós elegemos esse com 3, 4 mil votos. Aí a igreja avalia o trabalho desse vereador durante 4 anos. Não deu certo, troca, meu irmão. Sim. Mas vamos ter alguém de lá. Você não tem que ter candidato de estimação. Não tem que ter. Você tem que ter alguém que realmente venha fazer a diferença. Que mostre, porque às vezes você querer ser candidato, tem muito isso, cara. Tem muito isso aí. Tivemos candidatos lá que, cara, mas depois você vai filtrando, você vai trabalhando, você vai mostrando o melhor caminho, né? A gente vê isso na sociedade, a gente vê isso na televisão, na mídia. Muitas pessoas corrompidas com o sistema. Sim. Que se corrompe. Às vezes a pessoa fala assim, eu não vou eleger um cristão porque o sistema vai corromper ele. O sistema vai isso. Eu acho que o sistema não vai corromper. Acho que não, O poder, um exemplo, o poder não corrompe. As pessoas só mostram quem elas são depois que elas têm o poder. Verdade. Entendeu? Minha mãe fala uma frase que é muito legal. Você quer conhecer a pessoa, dá um tijolinho pra ela subir. Ela subiu no tijolinho, você vai conhecer. É o que o Fábio acabou de falar. Né? Então, mas o que eu falei para vocês, a política é um organismo vivo. Ela muda muito. Muda muito. Né? Nós temos aí, começando as eleições, na hora que o jogo começar, aí, meu irmão, a gente vai ter uma análise aqui em São Paulo, no Brasil e tudo mais. Mas, por exemplo, nós podemos começar o assunto política falando da ideologia. Qual que é a ideologia da direita e qual que é a ideologia da esquerda? Qual que é o fundamento desses dois caminhos? Nós, igreja, vamos entrar para esse assunto já de pé. Nós, igreja, não dá para ser esquerda, meu irmão. Não dá. Você tá... Como é que... Não vou falar que é pecado, que eu vou cometer uma heresia. Fala igual o Mas pastor André Valadão. Vocês não é crente, não. Outro dia, falando em André Tá mais Valadão, perdido que... outro dia perguntaram pra ele, pastor, pode pastor ser de esquerda? Aí ele olhou assim, ele falou assim, você viu? Como é que foi mesmo? Eu sei que ele falou, tipo assim, ou esse pastor não tá com a cabeça muito boa, alguma coisa que ele falou assim, porque não tem como. Não tem como. As ideologias, fala aí um pouco das ideologias da esquerda. Então, e eles são muito sábios, né? Que eles trouxeram um de direita como vice,
Agora, para tentar mostrar um diálogo centro-esquerda, você vê, o nosso adversário de esquerda o cara é um genial, politicamente. Politicamente ele é genial. Então, o nosso candidato de direita, Messias, vai ter muita dificuldade nos argumentos e tudo mais, porque ele é genial. Então, por exemplo, esquerda, a favor do aborto. Sim, olha aí. E a igreja compactua com Acho, isso? jamais. Ideologia de gênero. Aham. E vários projetos que Todas, como que é? É, Não é todas, é de todas. perseguição à igreja. Então, é algo assim. E o meu partido, ele tem você olha para ele e a gente traz aquela frase do conservadorismo. Isso é maravilhoso, cara. Do que é a família. A família é a essência de tudo. O que a esquerda tenta destruir, cara, temos que bater de frente mesmo, é a família. Eu fui no aniversário em São Paulo com as minhas filhas. Num buffet lá em São Paulo, e quando eu olho assim, minha filha falou assim, minha filha mais velha, papai, o que é aquela menininha e o menininho junto no banheiro? Os dois juntos. Ah, a plaquinha. Ah. Rapaz, aquilo me deu uma revolta, uma vontade de arrancar aquela placa e jogar no meio. Falei, filho, isso aí é a coisa que eu não vou te... Depois da conversa. Tem um branco na cara. Como pode? Isso é tão invasivo. Imagina a cabeça de uma criança. Quantos anos ela tem? 10 anos, cara. Imagina a cabeça de uma E criança. você quer preservar o seu filho. Sim. Certa vez eu estava num restaurante. Cara, não é preconceito. Nem hétero faz isso. Um casal começou a se beijar num restaurante do mesmo sexo. Começou, cara. Aí eu chamei o gerente, pedi por gentileza, com todo. Porque senão você é homofóbico, toda aquela situação. Uhum. A gente entra num assunto mais polêmico. Mas nós vamos voltar em relação à igreja. Então a igreja tem que ter essa convicção dos seus princípios e qual que é a ideologia de direita. Você acha que a igreja ela tem arregaçado as mangas e apoiado, ou você acha que ela tem se omitido? Omitido. Se omitido? Muitas eu também acho isso. Ela tem ficado quieta. Algumas têm... Levando em consideração, né, o seu caso em Guapiaçu, que, tipo assim, Eu vivenciei... 30% já elegeria um candidato da bancada evangélica, e não aconteceu. Você acha que faltou o apoio, alguma coisa? As pessoas elas têm que pra gente se conscientizar. E eu visitei cada igreja. Cada igreja. Foi meses de campanha. Não comecei a campanha faltando 45 dias. A gente começou um ano. Visitamos cada igreja. Tinha pastores que mal te recebiam. E tinha pastores que olhava para você. Eu estou com você. É isso que eu falo, a diferença. A diferença de homens realmente de Deus. Mas todo lugar tem, Sim, né, essa situação. Mas a igreja hoje, ela tem tido essa dificuldade de obedecer ao seu cabeça também. Sim. O que o pastor tem direcionado. Foi bem perceptível isso na minha campanha. Por mais que eu tinha apoio de pastores, mas não vinha, porque os outros lados contratavam para trabalhar, e toda aquela situação que envolve o retorno financeiro à política ali, então. prostituta, que é aquele prazer mesmo de momento. É muito triste quando você chegava numa casa e você queria mostrar o seu plano de trabalho. Tá faltando aqui 50 reais, 100 reais. Parece que isso já é... Já é impregnado no sistema. Vem de baixo a corrupção, né? Vem. Eu falo que só existe políticos assim porque nós fazemos. Porque nós colocamos eles lá. O poder do voto, cara, é algo fenomenal. Não tem preço, né? Não tem preço. É a questão do preço e do valor. O valor. Né? Falando em valor, lembrei disso agora. Tem uma bicicleta na minha casa, estava lá toda enferrujada. E aí, eu olhei para ela, essa bicicleta foi do avô da minha esposa. Estava lá enferrujada. Peguei essa bicicleta e levei para reformar. Aí, o cara me deu o preço. O preço de uma nova, Fabinho. Não tem problema. A questão é o valor que significa. Nossa. Né? A questão é o valor que significa. O apreço que tem aquilo para você. Então, isso que tem que significar para a sociedade o voto. Teu voto vai fazer diferença, cara. Teu voto vai retornar educação pro teu filho. Teu voto vai retornar saúde.
teu voto vai retornar esporte. O esporte muitas das vezes esquecido na grande parte dos municípios. E o esporte é transformador, cara. Eu dava aula com uma galerinha de basquete, era maravilhoso. Quem se comportava tal nesse projeto de basquete, projeto social, no final do mês tal, ganhava uma cesta básica para a família. Pô, cara, um projeto maravilhoso. Que aí, ao longo do tempo, conseguiram perder esse projeto. Sério. Então eu falo assim, o retorno é muito maior que o momento. Sim. É isso que a sociedade tem que entender. E tem que conhecer. Não adianta o cara cair de paraquedas e você votar no cara. Sim. Estuda o cara. Sim. Estuda o candidato. Né? Nós temos aí aqui em São Paulo um novo candidato a governador. Olha a história do cara. O cara fez o ministro lá. É o cara para São Paulo. Fazendo política aqui já. Deixa eu te falar um negócio. Mas por que você, tipo assim, como que você vê essa galera desse jeito, tão retraída e tão, assim, fechada pra política? Tipo assim, principalmente pra cristão. O que você vê? Porque, um exemplo assim, vamos puxar uma coisa assim. Eu sempre vi muitas pessoas falar assim, eu não vou na igreja dar dinheiro pra pastor é ladrão, isso e aquilo. A gente sempre viu isso. Aí a pessoa talvez imagina que a pessoa tá entrando Aí na política. a pessoa fala assim, aí imagina, eu vou eleger um cara da minha igreja, um cara que é cristão, falando de todo esse contexto. O que você acha que é o medo do pessoal? Por que eles não vai de cabeça e não elegem um cristão? Por exemplo, vamos falar de Guapiaçu. Nós tivemos lá quase 40 candidatos evangélicos ao cargo. Um matou o outro. Interessante você falar isso. E tipo assim... Aí começa lá a estruturação. Nós temos 30 igrejas. Pessoal, nós vamos colocar 5 candidatos a vereador. Vamos eleger os 5. A maioria da Câmara Evangélica. Acabou. Nem corrupção tem mais na Câmara. Isso é união. Começou. Entendeu? Se você coloca um candidato a prefeito, esse candidato a prefeito bate na trave, porque o outro ainda está usando o sistema, ele vai ter uma segunda oportunidade. Uhum. Para prefeito o negócio pega. Eu já comecei lá em cima. Pá! Mas esse entendimento e a cultura, Fábio. Quando você tem que mudar uma cultura, você tem que ter sabedoria. Não adianta. Você chegar rebatendo. Chegou um casal de mim na igreja e falou assim, Yari, você é candidato a prefeito, não conta comigo. Falou na tua Na cara. minha cara. Eu abracei e falei, não. O que importa é o meu amor por você como irmão. Mas deu motivo? Não deu. Não gosto de política. Não gosto de política. Perguntar. Escuta o final da história. Tá. Aí abracei eles e acabou. Passou, eu continuando a campanha, eu cheguei na igreja, um dia acabou o culto. Acabou o culto, desci do altar, a gente fez uma reunião política. Acabou o culto. Uhum. Eles falaram assim pra mim, agora pode contar comigo, você agiu diferente. Que legal. Não se fala de política no altar, é dois momentos. Concordo plenamente. Nunca falei, Fábio, de política no altar. Quando eu chegava na igreja, eu falava da palavra de Deus. Sim. Acabou o culto, uma vez que acabou o culto, o pastor agora nós vamos te ouvir, Lucas. Pastor, me deu essa abertura. Desci do altar, desligou o microfone e fui falar de política. E aí, show. É isso que eu acredito. Essa é a diferença, é mudança de cultura. Ninguém consegue mudar a cultura de uma vez. As pessoas que ela não vota no candidato evangélico, ela vai ter que votar em outro. Sim. Então por que ela não decide apoiar a bancada evangélica para trazer benefício para ela, para a igreja, para a família dela? Então, mas não tô aqui para julgar ninguém, é o livre-arbítrio. Lógico, claro. É o livre-arbítrio. Então, as pessoas têm que ter, sim, não é só o Lucas, ou o próximo a candidato a prefeito de outro, daqui de Rio Preto e tudo mais, a governador, nós temos que entender como igreja. Repito, nós temos muito mais algo que nos une do que nos separa. Igreja, independente da denominação. Mas essa cultura que tem que ser introduzida, mas de uma forma de sabedoria, não adianta arrebentar, cara. Sim. Às vezes eu vi igrejas, eu participava disso aí. O candidato a prefeito chegava, chamava pro altar e falava no meio do culto, cara. Agora, no meio do culto, cara. Então é a ovelha machucada, será? Não, escuta. Eu estive numa igreja evangélica. E foi eu e outro candidato, estava na igreja. No mesmo dia. No mesmo dia. Nada eu vou contar essa experiência para você. Você sabia que ia estar lá? Ou não sabia. Eu fui lá, humildemente, para participar do culto. E eu sou igreja. Claro. Eu estava candidato, eu sou igreja.
Deu oportunidade para todo mundo. Para mim, não. E por último, chamou o meu adversário para orar por ele e para vice que eles estavam apoiando ele na minha frente. Mas eles chamaram você pra ir lá também? Não, calma. É a primeira oração. Ah, tá. Oraram por ele. Nós vamos apoiar Jesus. Que ele se torne os nossos futuros prefeitos. E eu lá. Aconteceu isso comigo, Fábio. Aí, alguém foi, ó, o Lucas tá aí também. O Davi lá no pasto. Uhum. Esqueceram do Davizinho. Esqueceram lá. O Davizinho meio gordinho. Aí, escuta. Ô, o Lucas também, candidato a prefeito, tá aqui. Falei, Jesus, eu não vou não, cara. Eu falei pra Jesus. Vou receber a oração desse cara, não. Falando com Jesus, aquele confronto no meio do culto. Eu, louco pra falar as verdades pro pastor. Jesus falou, vai, filho. Aí que tá, você engoliu você. E em Jesus. Só que eu não quero receber maldição desse camarada, hein, Jesus. Eu só vou para representar. E fui. Então, para você ver o entendimento da igreja, cara. Em dar honra para alguém que estava sendo apoiado por uma maçom. Agora, é um entendimento. Agora... Mas isso não mexeu comigo, não. Saiu o resultado. Mas você foi lá? Foi, recebi oração. Ó, o resultado das eleições. Fiquei muito chateado. Durante 12 horas, Fabinho. Quando deu 5, 6 horas da tarde, segunda-feira, veio um bálsamo de Gileade sobre mim. Passou tudo e falei, Jesus, estou pronto para a próxima. 2024 vai de novo. Hã? E todo o contexto para vocês entenderem. Em 10 meses, o que aconteceu com uma pessoa, Fabinho? Não deu nem... Não deu, acho que nem 6 meses, já saiu. Por corrupção. Prefeito. Sério? Aham, saiu. Meu Tá Deus. vice no lugar. Agora, só voltando aquele ponto lá que ele falou, que tipo assim, o pessoal da igreja lá dele, depois que acabou o culto, e aí foram falar, agora eu tô com você, eu acho que é isso. Porque as pessoas, igual eu falei, púlpito, eu não acho que tem que falar isso mesmo, sempre foi assim. E hoje as pessoas veem isso, e aí que elas começam a dar crédito. Eu acho que é por isso que por muito tempo a igreja pecou nessa parte, porque por muito tempo as igrejas mesmo eram desse jeito. Que é usar de escada, né? Às vezes até mesmo para um benefício próprio da igreja. E aí Se fazia isso. Aí sim. muitas, tinha as ovelhas que não estavam nem aí, de boa. Agora tem muitos que não aceitam. Tem muitos que não concordam. E eu acho que é por isso que tem ainda muito essa barreira. Eu vejo que na época da política, você vê um monte de candidato na igreja. Passou a política, você não vê mais. Sim. Na igreja e comendo pastel. Agora o Lucas, ele falou que ele era a igreja, estava ali num ambiente de igreja. Uhum. Ele era a igreja. Sim. Então, mas quando tá na véspera das eleições, aparece um monte de candidato. Uhum. Aí daqui a pouco fala, fulano tá ali, fulano tá ali. Então, acho que eles tentam se autopromover e então acho que a pessoa fica machucada com isso. Sim. Então a pessoa ela não dá crédito por causa disso. Mas sabe, Ari... Então aí o bom talvez paga pelo ruim, infelizmente. Olhando mais profundo espiritualmente, que você está expressando, Deus, cara, ele não vai interferir na tua escolha. Sim. Por isso que eu estou falando a sabedoria de quebrar essa cultura. Então, vamos orar para Deus no dia da eleição. Jesus vai lá votar, não, cara. Sim. Eu orei bastante, fiz jejum, ia fazer vigília. Mas não muda. Que as pessoas têm que entender, têm esse entendimento. Porque aí sim é estabelecido o reino. Assim é estabelecido o reino. Através dele em nós. Como igreja, como sociedade. Entendeu? E às vezes eu fico assim, cara. A gente fala tanto social na igreja. Fala tanto... Da parte social. Na hora que é para você escolher, você peca. Você peca, quando eu falo peco, era em errar. E não ter um discernimento daquele que você vai votar. Tem gente que não lembra do deputado que votou, do senador que votou na última eleição. E muitas vezes no Brasil, a gente tem que orar para isso também, que se levante candidatos para governo, para presidente, para prefeito. Você vota no menos pior.
Sim. Então você tem que ter. Aham. Então essa é a situação que nós temos que orar para nossa nação. Mas eu vejo que tem se levantado. Amém. Amém. Você vê, a gente vê, assim, jovens mesmo, né? Interessados mais, tipo... Você vê que a última eleição para presidente foi o que ganhou foi internet. Sim. Internet é onde o jovem tá. Sim, é verdade. Tem um menino que tem se destacado muito na política, ele é de Minas Gerais. Já ouviu? Nicolas. Nicolas. Eu vi esse menino. Tem acompanhado esse Uhum. menino. É filho de pastor lá da uma favela lá de BH. Um bairro bem... Já foi eleito? Foi o Ele vereador mais ele é vereador. votado de Belo Horizonte, Fábio. Que legal. E ele tá assim com o presidente, né, tal. Agora vai ser candidato a deputado, me Eu vi. parece, por Minas Gerais. Então, nós acreditamos sim Amém. que vai se levantar. Às vezes as pessoas tá em casa ouvindo no celular, sei lá onde, ouvindo esse podcast, aí fala assim, tipo assim, mas o cara tá falando nesse papo de política, disso, não podia ser outra coisa no podcast? Cara, mas é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que ensinar, a gente tem que passar pro pessoal sobre escolha. Se a gente faz uma escolha errada na nossa vida, a gente paga. É a mesma coisa na Ixi. política. Se a gente faz uma coisa... um exemplo, se você gastar mais do que você ganha, é uma escolha tua. Você vai pagar por isso. E é isso que a gente tem que entender. Às vezes as pessoas falam, é chato falar de política. Mas tem que falar de política. Tem que falar. A gente tem que ensinar Porque as a política pessoas. envolve tudo, né? Sim. Que a gente tá vivendo. As leis. Quem que faz as leis? Deputado. Sim. Então, Político. política. No E aí, se município escolhe... É o vereador. Então, e se escolhe um cara errado? E Nossa, aí? pra tudo. Aí depois quem paga, às vezes, a gente vai pagar também um pouco, mas os que estão vindo aí depois, seja os nossos filhos, ou seja quem for, imagina, cara. Ontem à noite eu estava falando com o vereador. Ontem à noite. Eu falei, cara, você tem que buscar um contexto daquilo que você vai aprovar. Vereador eleito agora. Vereador Tá eleito. trabalhando. Então, um contexto, vai passar um projeto, tal. Você vai gastar onde? Você vai pôr aonde esse recurso? Não, se você não me disser onde vai, igual. Você vai fazer um empréstimo, você não sabe o que você vai fazer com o dinheiro? Gastar. Então, Você tem que saber o que você vai fazer com esse dinheiro. Entendeu? E tem que ser claro. O poder público, você tem que ter tem que ser transparente, né? transparência. É dinheiro meu, é dinheiro teu. Sim. Entendeu? E você tem um cargo público, você trabalha pro povo, meu amigo. Você tem que dar satisfação. Então você não vai para o cargo público. Você tem que aprender a dar satisfação. Tem político que não gosta de satisfação, não quer. A maioria, na verdade. Sim. Você sabe qual o objetivo que eu tinha, Ari? Eu queria fazer reuniões com os vereadores, uma live para a cidade assistir. Esse não deu os meus Seria objetivos. top. Pessoal, estamos aqui com os 9 vereadores, estamos aqui para aprovar um projeto. Você sabe que tem muita coisa, né? 2024. Vote 10. Aproveitando pra gente rasgar mesmo aqui, igual Vamos lá. pra falar mesmo, sobre isso daí. Com o teu ponto de vista. Igual um exemplo. As pessoas estão retraídas sobre vereadores, prefeitos, e a gente tá falando aqui no contexto igual você falou de Iguapeaçu. Aí o que você me fala? Esses dias eu tava escutando um cara falar e falou assim, eu não gosto de política, porque todos esses caras, o que eles fazem? Eles ganham terreno, eles ganham isso, eles ganham aquilo, a família deles fica rica. Você acha que eu quero política? Eu não quero nem ouvir falar de política. E aí, sobre não se corromper, como é que você que muitos anos já viu isso, o teu pai, você já tá vendo isso também, como que você vê isso? Como que você fala? Um exemplo, às vezes outra coisa que eu ouvi também, Ari, presta atenção, agora que eu lembrei. Um cara falou assim, o cara pode ser justo, mas ele tá lá, ele se corrompe. Por quê? Ele faz parte de um partido, e o que o partido falar, ele tem que fazer, senão os caras chutam ele pra fora. E para as pessoas que tá em casa hoje ouvindo, o que você fala sobre isso? Não é bem assim. Hoje, todos nós temos autonomia das nossas atitudes. No âmbito político também. O dia que eu ouvi isso, eu falei A pessoa assim... tem que ser uma pessoa de princípio. O que Se ela acontece? for uma Às vezes pessoa de princípio, ela não vai se corromper. Eles tentam deturpar o que é realmente todo o mecanismo, tanto do legislativo, tanto do executivo. Eu acho que, Fábio, é uma construção. Igual a gente está conversando aqui. Uma construção da quebra da cultura. De realmente nós mostrarmos que a política é bom.
Política não é ruim. O problema é a politicagem. A política é boa. A política ela veio para ter governo, para ter ordem. Para isso que é a política. Entendeu? É totalmente contrário do que a cultura mostra. Quem que vai escolher é você. A democracia, cara. Né? A democracia está aí o poder de escolha. Nós temos o poder de escolher. Entendeu? Então, realmente, é essa a situação. Por exemplo, você escolher legisladores que vai realmente quebrar o sistema. Entendeu? Não vai se corromper. Fábio, cara, olha só. Fábio, Ari, Dani, todos os nossos ouvintes. Se o cara chegar em você e te oferecer algo para você votar nele, não precisa dizer mais nada, meu amigo. Não precisa dizer mais nada. Ele não vai fazer nada. Ele não vai fazer E nada. se você pede, você também não precisa dizer mais nada. Você já tá amarrado pro capeta. Essa é a situação. Cara, eu quero que. Eu falava nas lives, gente, não pode, não venda o seu voto. Não venda. Se você vender, você. Uma candidata falou algo que me marcou muito. Tem gente que é tão pobre na política. Tão pobre, que a única coisa que ele tem para oferecer é o dinheiro. Meu Deus. Não tem mais nada para oferecer. Não tem mais nada. Não tem plano de governo, não tem nada. Não. Tem nada. Candidatos a vereadores que não sabem. Meu Deus, cara. Vai ficar os 4 anos só indo lá nas reuniãozinhas e fazendo nada. Se for na reunião, tá bom. Essa é a realidade. Então, o que você tem para me oferecer? É tão gostoso quando eu chegava na casa. Tem pessoas lúcidas na política, na sociedade, que vota, que realmente... Eu tive um voto de uma professora super reconhecida em Guapiaçu. E ela disse para mim, Lucas, eu votei em você. Pô, cara, isso pra mim. Gratificante. Eu acredito em você. Aí, outra história legal aí. Eu cheguei no açougue, num domingão, no açougue lotado, uns 20 dias depois que tinha acontecido as eleições. 3 semanas. E aí chegou um senhor de idade. O prefeito que Guapiaçu perdeu. A oportunidade que Guapiaçu perdeu. Açougue lotado. Ganhou? Um já olhava do lado, meu Deus. Esse menino, rapaz, que dádiva você ser. Mas não desiste, meu filho. Um senhor, cabecinha branca. Eu amo o velho, cara. Putz, os 24 anciões, tô com eles. Sabedoria tá ali, né? Cara, maravilhoso. Maravilhoso. Então, teve muitas situações que traz para o lado mais difícil, né? Mas minha mãe guerreira comigo, sol a sol. Fazer uma campanha nós, cara, do sol. Só casa a casa, mais de 3.000 casas para pessoa. Mas mais específico agora, só para o pessoal entender mais mesmo. Um exemplo. Pode falar você. Você faz parte de um partido. Tem como você não aceitar, mesmo que o teu partido está sendo corrompido, você está vendo que o pessoal estão fazendo as coisas erradas, corrupção, as coisas, tem como você não compactuar disso? Você não... Fábio, começa... Vamos dar um exemplo só para aqui. eles Então vamos lá. entender. Vamos começar. Você falou muito bem. Começa pelo partido, meu irmão. Começa pelo partido. O meu partido, eu tenho orgulho de estar nele. Nós temos um presidente nacional, posso falar o nome dele aqui? Claro. E pode falar o nome do partido também. Marcos Pereira, meu partido é o Republicanos, candidato a governador, pré-candidato a governador. O meu presidente nacional, vou trabalhar veementemente, é uma pessoa verdadeira. O que faz diferença na política é a verdade. Que eu vivenciei nele verdade. O cara que é diferente. Então começa pelo partido, meu irmão. O partido que você vai escolher. A ideologia do partido, o caminho que... Lógico, Lucas, todo mundo é... Não é todo mundo, mas você tem, o esqueleto, a estrutura do partido. Por exemplo, meu partido é o Republicano. Se o cara lá de cima, lá, o seu presidente, não ele especificamente, se o cara falar, vamos ser a favor aqui do aborto, acho que isso você quis mais ou menos dizer. Aí você que tá lá mais embaixo, você não é mas, por não exemplo, pode concordar. Meu partido é conservador, pô. Não. Um exemplo. Mas se não fosse o seu partido. Se fosse outro. Gente você quer fala saber de influenciar da no voto. politicagem. Não, No voto, por exemplo. Um exemplo, lá no voto. Vamos votar aqui tem. a favor ou contra a família. Aí o cara lá de cima, ele vota contra algum caso de família.
Eu acho assim, vamos falar... Será que todas as atitudes do partido, todo mundo é a favor? Tem reuniões para que isso possa eu ser acredito, alinhado? a gente vai entrar mais no núcleo duro da coisa, né? Algo mais vamos dizer, toda a linha, todo o direcionamento, você tem um caminho a seguir daquilo que você é, mas não que venha influenciar totalmente na sua escolha. Tá, agora, outra coisa, então. Então, eu quero que a galera hoje entenda isso. Eles possam falar assim, ó, eu não sabia disso, ó, eu não pensava por esse lado. Quantos vereadores tem numa cidade? Pro Guapiaçu, quantos vereadores tem? 9. 9. Tá. Aí tem o presidente da Câmara, que é Sim. é o mais... Sim. Mais votado, no caso. Não, eu ele falo assim, que é o cara mais cabeça, né? Isso escolhe depois das eleições. Sim. Mas vamos lá, é o líder dos É o 9. líder, isso. É o líder, Dos 9. é o líder dos 9, isso. Sim. Um exemplo. Aí sai um negócio lá, vou falar assim, de corrupção. Que isso hoje que manda muito é dinheiro, que nego muito fica irritado hoje, o pessoal não quer votar, isso e aquilo, falando sobre igreja também. Tem como sair um negócio lá sobre corrupção e você ficar fora disso? Claro. Fábio, vamos lembrar que uns 10 anos atrás, você vai lembrar disso. Houve uma festa, pago tudo com dinheiro da Câmara Municipal. O único vereador que não estava envolvido. Quem que era? Seu pai. Meu pai. Então você tem uma decisão. É isso que eu quero que as pessoas entendam que tá em casa. Às vezes ela fala assim, se um rouba, os outros vai roubar também. E eu viro leão. Quando você fala sabe o que é certo e o que é errado, então? Quando fala do meu pai, eu viro leão, porque eu vivenciei. De dentro. Ele estava dentro. Então você é o que você é, meu amigo. Você é o que você é. Agora, se você é um vereador da igreja tal e você se envolveu, você acabou, quebrou. É aí que entra aquilo lá que você Quebrou. falou. Troca, depois de meu 4 irmão. anos, troca. Troca. A igreja... eu falei nisso? Normal. Né, Dani? Você falou, tá falado. É isso. Pode falar, Ari. O que você falou que os evangélicos eles não se unem muito. O que você acha que, para mudar esse cenário, que no seu ponto de vista, o que precisa para ser mudado? Você acha que... Eu acho que é uma busca de unidade também. Sim. Hoje existe muita rivalidade de placas ainda. Levando em consideração, tipo assim, a pessoa que é evangélica, ela não vai vender o voto dela. Por exemplo, então ela, tipo assim, para ela se unir. Eu acho que vai acima de um conselho de pastores. Eu acho que é mais uma convicção. Isso vem de trás, né? Sobre a cidade, vamos ter aí 20, 25 pastores. E você traça uma articulação para a campanha de 2024, por exemplo. Nós temos aqui... quantos membros você tem, pastor? Nós temos aqui X. Cara, mas não é o cara que chegou agora e se converteu para ser candidato. Isso. É o cara que já está formado. E outra coisa. E aí você escolhe dentro aí que tem um bem comum, renúncia, tem toda essa trajetória. Pessoal, nós vamos ter 5 candidatos, 4 candidatos a vereador representando a igreja. E outra coisa, só para a igreja tem que entender que também ela não vai escolher um cara, entrando nisso que você falou, só porque o cara é um pouco mais famosinho, um pouco mais conhecido, que a igreja vai investir apoiar nele, vai apoiar ele. Eu tenho aprendido que nem tudo que reluz é ouro, né? Sim, cada dia mais, né? Vamos falar. Pode entrar aqui? Pode falar. Eleições presidenciais. O que você acha que vem por aí? E tá chegando, né? Já tá aí, entrando em junho aí. Vai ser gostoso, né? Vai ser gostoso? Não. Eu gosto de política. Eu acho que... O seu partido republicano, ele tem um candidato a Sim, a governador. O pré-candidato a governador, Tarcísio. Nosso candidato a presidente, Jair Messias Bolsonaro. Uau. Vai apoiar ele. Sim. Legal. Vamos apoiar. Então, somos um partido conservador, partido de direita. É lógico que existe diálogos com sabedoria, mas não perdendo os princípios. Eu oro que a igreja tenha esse entendimento. É inescrupuloso, meus amigos. É inimaginável Já que você falou do o PT voltar. Já que você falou do Messias aí, você acha que tem algum ponto que ele deixou a desejar nesses
últimos 4 anos aí, você acha que alguma coisa ele poderia melhorar? Ou que ele fez, ou que ele deixou de fazer? No seu ponto de vista, o que você acha? Eu acho que as atitudes do presidente são atitudes num contexto daquele atitudes. A fala dele um pouco foge. Muitas das vezes falta um pouco de equilíbrio e sabedoria, principalmente na época da pandemia. Isso o PT vai bater bastante. Então, nós tínhamos que ter equilibrado saúde pública com socioeconômico. Sim. Então, e aí nós temos aqui um governador que o lado que o Bolsonaro buscasse de viés, ele ia ser contra. Se o Bolsonaro fechasse, ele ia abrir. Virou uma briga pessoal, ele virou uma abrir, coisa ele ia pessoal, fechar. parece. Pessoal. Não é pela sociedade. Então, o que acontece? A questão da vacina, toda essa questão, eles vão bater bastante. Eu tenho um pessoal lá em São Paulo que são bastante de esquerda e dão uma discussão boa quando eu tô lá. E a gente busca, cara, não é assim que tal, tem todo um contexto da Anvisa, mas foi o X que trouxe lá, porque senão não ia trazer até hoje a vacina e tudo mais. Então, eu acho que isso que faltou um pouco desse entendimento, e ouvir um pouco mais, cara. Você tem pessoas ao teu lado para ouvir um pouco mais. O presidente é muito impulsivo. Mas ele tem conselheiros bons, né? Mas não ouve. O pastor Silas, Às vezes não ouve. Vários pastores é conselheiro dele. Então acho que ele devia talvez ouvir mais. Sei lá, é que a gente não tá lá, né? A Mas, gente não dá pra saber. Mas eu tô falando assim, da questão não é questão certo e errado que nós estamos falando. A percepção que nós entendemos que eles vão bater bastante. Eu vi um pronunciamento já vem batendo do nosso adversário que fala assim: o Brasil não precisa de arma. O Brasil precisa de vacina e comida na mesa. Então ele já traz aquele grupo maior e tal. Então você vê que o cara vai voltar politicamente é genial para esse grupo que acredita agora eu trouxe isso aqui, a política de pão e circo. Lembra da política de pão e circo? Não, falei. É a política que você vai levar no circo lá, vai dar um pão com mortandela para comer e já tá bom. Ah, meu Deus. Alimentar o palhaço. E vai votar nele. Falei que ele conhece de comida, tá vendo? De comida ele sabe tudo. Cara, tudo bem. Então, tanto é que eles estão tentando reviver um cara que tava morto. Tava preso. Preso e morto. E eles não tem ninguém pra colocar. Colocaram aquela vez o cara que vai tentar ser governador aqui em São Paulo. O pior prefeito da história de São Paulo. O pior prefeito da história de São Paulo. Cara, aí tentaram colocar o cara de presidente da República. Então, por isso que eu te falo, é discernimento, é entendimento. Mas ele vai ser candidato? A governador. Tá em primeiro na pesquisa. Infelizmente. E falando quando ele candidatou a presidente, ele foi pra igreja, lembra? Acho que eu vou mudar pro Rio Grande do Sul. Você falou de pesquisa. Você acha que essas pesquisas aí tá certa ou tá... O que você tem um fake news, não sei. O que você acha? Tem um amigo meu, ele é profissional de política, fala que a política é um organismo vivo, que a pesquisa é uma foto do momento. Naquele momento você tirou a foto. Né? Então, aí nós vamos ter mais momentos, vai começar o jogo. Né? Em nome de Jesus, que nós vemos abrir os nossos olhos. Eu, particularmente, não acredito nessas pesquisas. O retrato maior você vê nas ruas, né? Até então, a última... Agora, só que assim, o que acontece é que eles não estão militando. Eu vejo assim a esquerda. Eles não estão militando, mas me parece que vai votar. Esse é o problema sério. Então, não é como nós temos orgulho, as 4 cores, e vai pra rua, é motociata e tal. Aí o cara faz um movimento, o candidato deles dá uns 15 lá. Pagando ainda. Pagando pão com mortadela. Então, eu vejo que eles não estão militando tanto como antigamente, mas estão lá, cara. Escondidinho. Roendo igual rato. Uma coisa, falando de política, uma coisa que eu achei muito bonita, eu achei top demais, é o patriotismo voltar. Antigamente a gente não via bandeira nos carros, não via mais bandeira nas casas, nos lugares. Cara, lá em Guapiaçu mesmo, 2 empresas grandes que abriu lá já meteu uma bandeirona no Brasil, bem altão, cara. Eu sou apaixonado pela pátria, pelo nosso país.
Tanto é que eu tenho muito orgulho que eu fundei uma instituição, Confederação Brasileira de Voleibol Adaptado. Eu tenho orgulho de colocar a bandeira. Acho que isso é muito, muito legítimo, né? Muito importante. Nossa bandeira não é vermelha, meu irmão. E seja outra cor nenhuma. É o Brasil, é verde e amarelo. Então, essa é a situação que nós temos que entender. E em nome de Jesus, que a igreja venha ter esse entendimento. Né? Em nome de Jesus, cara. A gente orar por isso, para que a igreja é muito forte no país. Tipo assim, se fosse pra mim deixar uma coisa hoje pra galera, eu falava assim, você não gosta do... Um exemplo, você não gosta do Lula, se você não gosta do Bolsonaro, vota no menos pior. Menos pior. Vota pra aquele que tá respeitando os princípios, que sabe que, igual a gente já falou aqui, sobre aborto, sobre isso, sobre aquilo, vota pro menos pior. Olha mais pro lado do cristão, dos princípios da igreja. Se fosse pra deixar uma palavra hoje, eu falava isso. Cara. Apareceu um outro candidato, o Pablo Marçal. O que você tem pra falar dele? O que você acha? Assim, entende de política, não entende? Você acha que ele tá ali pra tirar voto? Vamos falar, não sei. Eu fico preocupado com isso, dele tirar voto. Tirar voto então, da bancada evangélica. E na política, Ari, assim, o jogo vale tudo. Então, não se duvide da esquerda contratar um de direita. Eu nunca pensei nisso. Eu também nunca tinha pensado nisso. Porque eu sou de direita. Meu voto, ele não vai tirar. Pra tirar Dele ele vai. Eu não tinha pensado nisso. Então é um jogo de xadrez, Forte, cara. É muito estratégico a política. Então você tem que analisar, né? Quando a gente... Todos os sentidos. Eu não tenho algo concreto para falar, só algo que me deixa impressionado de como ele usa a igreja, né? E até alguns eventos recentemente, eu não vou entrar num contexto mais que pode polemizar, Sim. mas é complicado para nós que entendemos o que é noiva, o que é igreja, e você vê toda uma reverência do nosso presidente em relação a isso. Meu Deus. Né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, fala muito sobre isso aí. Então, nós entendemos bastante que a igreja ela tem que realmente abrir os olhos para isso. Sim. Né? Tem que se posicionar. Sim, nasceu aí o Sérgio Moro, morreu. Morreu. Eles estão tentando levantar uma terceira via. E você acha que o terceiro é esse? Aqui em São Paulo, parece que o candidato de esquerda está em torno de 30%. Ele vai morrer com isso. Aqui em São Paulo, a esquerda não vence, em nome de Jesus. Então, quem vai para o segundo turno, leva. Verdade. Entendeu? Então, isso é fato. Está lá brigando os outros candidatos em relação a essa segunda. Ou pode ser que até passe já, né? Mas essa é a realidade. Agora, a nível nacional, o Nordeste, eles têm uma força muito grande lá. Então, quanto mais tirar de direita, melhor. Amém. É isso aí. Estamos terminando nosso podcast. Rapaz, passou rápido. Passa rápido, hein? E tipo assim, um assunto que às vezes muitas pessoas acham que é chato, cara, muito top. Jovem falar principalmente, sobre né? Você vai falar política com jovem, mas jovem pode mudar esse cenário, cara. Sim. Se ele entender mesmo que o voto dele é importante, ele pode mudar esse cenário. E se você fosse deixar uma mensagem pro jovem, que falta só menos de 4 meses, né, para as eleições, dia 2 de outubro, se fosse para você deixar um conselho, porque o nosso podcast é mais voltado para jovens, o que você falaria para esses jovens? Quero dizer para você, jovem, que o seu voto tem valor. Olha. Cadê a câmera? A câmera. Lá. Aqui? Que seu voto tem valor, que você é a mudança que Jesus quer para essa nação. Uau. Através do seu posicionamento. Deus te abençoe. Agora, rapidão, porque já deu o nosso horário. Cara, que os nossos jovens que Deus possa levantar jovens na política, Amém. Jovens na medicina, jovens... Cara, por que isso? Levantando jovens com princípio, cara, nós vai arrebentar, nós vai... Em nome de Jesus. O Brasil é de Jesus Cristo. Amém. Amém. É isso aí. Galera, todos os sábados, Lucas já foi já com a gente. Todos os sábados, às 8 horas da noite, a gente tem nossa...
Estaca Jovem. Nosso Eu- encontro eu tô marcado. Todo sábado a nossa Estaca Jovem. No E, Campos cara, Cabana. é uma alegria muito grande, Lucas, ter recebido você aqui Um hoje. prazer, meu amigo. Quero ver você na Estaca. A tua agenda aí, dá uma olhada com carinho lá. Não Prazer esqueça conhecer. de se inscrever, compartilha. Deixa isso seu aí. like aí, Deixa compartilha o like. para mais pessoas, para Prazer que esse vídeo possa alcançar mais vidas. Em nome Prazer de estar aqui com Jesus. você, Ari, conhecer pessoalmente, o Dani, Fabinho, que Deus abençoe você. Tamo junto. Amém, é isso aí. Até Valeu, mais, galera. Tchau, Deus tchau. abençoe.